resultados, metas, a todo momento eu estou sendo observado, a todo momento eu estou sendo, né, analisado. Então, esse sentimento me causa uma pressão. E aí que vem a questão do desemprego. Olá, tudo bem por aí? Esse é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui sempre trazemos assuntos que vão colaborar com o seu desenvolvimento profissional, com o desenvolvimento de empresas e sempre convidados ilustres. Hoje, o convidado de hoje é muito especial, principalmente para mim. E vocês vão ver durante o podcast o quanto ele é especial. Bom, eu estou falando dele, que é psicólogo clínico, professor, coaching, palestrante e também conhecido por ministrar palestras diferenciadas, com uma abordagem descontraída, de fácil assimilação, o que faz com que os participantes fiquem envolvidos durante toda a palestra. Senhoras e senhores, meu amigo e parceiro da DCC, Lucas Egídio. Lucas. Você tá falando isso porque você é minha amiga, né? Não, o pessoal vai ver durante o podcast que eu não estou mentindo. Muito obrigada. Feliz, eu tô muito mais feliz porque finalmente chegou o dia. A gente, né, foi difícil para conseguir essa agenda. Umas agendas aí, né? Foi Tô muito difícil, feliz de estar aqui, viu? Uma honra poder participar desse podcast, nada mais da sua empresa, gente, né? Estou muito feliz honrada de estar aqui, viu? Obrigado. Ai, Lucas. Bom, e o Lucas, hoje o assunto é sobre questões emocionais no trabalho, né? É um assunto que costuma ser um pouco delicado, mas que com o Lucas fica tudo mais leve, vocês vão ver durante o podcast. Então, para a gente começar, já ganhar tempo e poder falar bastante, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que, assim, a gente ainda está passando por um momento, assim, encerrando a pandemia, enfim, né? Ainda não tá do jeito que estava, mas está, né? E agora a gente está num momento, assim, digamos assim, sequelas da pandemia. E aí, comentários que eu escuto é coisa assim do tipo, a equipe não está mais motivada, cadê aquele pessoal motivado? Esse meu colaborador aqui era uma pessoa brilhante, sabe? Assim, tava ali sempre presente e tudo, e de repente hoje é só apatia. Né? Então, assim, é uma questão que está bem difícil. E também tem a questão do absenteísmo no trabalho, o aumento de atestado médico, né? Assim, tá uma situação bem complicada. Então, eu queria que você comentasse sobre essas sequelas emocionais, né? Que a gente está vivendo agora, digamos assim, no quase pós-pandemia. Sim, Jo, é um assunto bem delicado, né? Depois de alguns anos, pós-pandemia, ainda em pandemia, vivemos momentos difíceis, né? De grandes ansiedades no sentido do que vai acontecer no amanhã. Então, né, no nosso dia a dia tinha o pensamento da doença, né? De pegar o vírus, de alguém muito querido também ter o vírus. A questão do desemprego, a questão, né, da ansiedade voltada ao que vai acontecer, se eu vou estar vivo ou não, a questão econômica, política, né, do mundo. Então, tudo isso, né, essas variáveis, elas tomaram conta, né, do ser humano, dos pensamentos e também das emoções. Então, o nosso corpo, né, eu costumo dizer que ele foi sentindo, né, ele foi sendo atingido. E aí é normal, né, guardar. É normal não manifestar, né, essas emoções. E uma hora, eu costumo dizer que a conta, ela chega. Né? E essa volta, né, gradativamente ao trabalho, né? Home office, ele tomou conta, né, do Brasil, com teletrabalho. Mas vivemos momentos de tensão, né? Onde nosso corpo ele foi literalmente atingido por várias questões externas. Né? E aí, como trabalhar isso? Será que isso ficou guardado? Ou eu consigo fazer o manejo das minhas emoções? E aí, isso é uma questão muito individual.
mas que uma hora o corpo ele começa a dar sinais, porque eu somatizei tudo isso. E aí, somatizando, né, essa volta ao trabalho e também esse momento que é incerto, porque aí estamos ainda em um momento muito delicado, né? O aumento, depois diminui, a questão da máscara, ainda não tem uma sensação de descanso, né? O nosso corpo ainda está em alerta, né? Sim. Está em vigília. E aí, essa sensação, né, do amanhã, do medo que é causado, porque eu não sei o que vai acontecer, que é o incerto, causa alguns sintomas, alguns sinais que mexem na questão das nossas emoções. E aí, referente a esse colaborador que está no trabalho, talvez ele está, né, cansado, né? Talvez ele está num momento muito delicado, psicologicamente falando. E aí a gente coloca a questão, né, que vem de lá de trás, né, histórico, que eu preciso ser um bom colaborador, eu não posso mostrar as minhas fraquezas, eu não posso falar que eu estou doente, que eu não consigo dormir, e aí eu vou sem dormir pro trabalho, eu não posso falar às vezes que eu estou com ansiedade, porque isso pode causar, né, algum pensamento de que eu não estou bem, né, e então esse colaborador, ele não vai performar, né? Ele não vai trazer resultados por uma questão de motivação. E a motivação está ligada ao autoconhecimento, né? Ela está ligada também às minhas emoções e como eu manejo, né, a tristeza, a felicidade, enfim. Então, chega uma hora que o meu corpo não aguenta, não é nem mais uma questão de que eu consigo, que eu sou forte. Os sintomas começam a surgir, né? E aí, nesse sentido, eu preciso procurar ajuda. E essa ajuda vem, de alguma forma, né? Com a ajuda de pessoas, né? E profissionais especializados, como um médico, um psicólogo e até mesmo um psiquiatra. Ah, sim. E pelo que você estava falando da questão, assim, por exemplo, de comportamento, tudo, né? Porque a pessoa, ela fica numa situação e eu queria saber, assim... A liderança, ela consegue identificar o que é um comportamento inadequado, porque a gente não pode descartar isso, porque isso existe, e também se é uma questão emocional, né? Se aquele colaborador, ele está passando por uma questão emocional. A liderança, ela consegue identificar o que é uma coisa, o que é outra? Sim, eu vejo muito essa questão de identificar, né, alguns comportamentos, sintomas, através de feedbacks, né, através do one-on-one, como é conhecido hoje. Né? O líder, ele consegue identificar por conversa, né, observação, não com ferramentas, né, para entender se esse colaborador ele tem alguma doença psicológica, como a depressão, ansiedade, enfim. Mas ele consegue observar um declínio das atividades, né? Uma apatia, né? Aquele colaborador que nunca atrasava, né? Que sempre entregava as atividades no prazo, né? Com grande qualidade. E, de repente, esse colaborador ele vem, né? Apresentando faltas, né? Apresentando atraso nas suas atividades. Então, alguma coisa está acontecendo. E eu, como líder, eu preciso identificar, né, esse declínio e essa mudança de comportamento. O que está acontecendo? E eu entendo que através de um feedback e através de one-on-one, eu consigo talvez externar, né, e também escutar desse meu liderado o que está acontecendo. Né? E aí, de alguma forma, como líder, entender que é momento, né, de ressignificar algumas coisas, algumas atividades, né? E também orientar esse profissional a procurar ajuda. Ah, tá. Porque era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque às vezes é uma tristeza e às vezes é um quadro de depressão. Sim. Então, nesse caso, seria só um especialista para fazer essa identificação mas assim uma ajuda mais adequada, tudo pelo que você estava falando. Sim. Essa conversa. Então o ideal é indicar para que esse colaborador procure ajuda. Isso. A tristeza, né? Ela faz parte das nossas emoções e é normal, né? Sim. Ter a tristeza. E aí a grande questão é a constância, né? Ficar muito tempo triste,
mais de 2 semanas, parar de fazer aquilo que gostava de fazer, né? Ter uma questão de distúrbio de sono, a questão também, né, do comer, né, do apetite, não ter vontade, né, de ter relações sociais. Sim. Então, é um conjunto, né, de sintomas, é um conjunto de emoções e que duram durante um período, né, de 2 a 3 semanas, que vem atrapalhando a qualidade de vida dessa pessoa, com relação ao trabalho, com relação à família, ao relacionamento amoroso. Então, quando eu começo a identificar, né, alguns danos, está na hora de procurar ajuda. Então assim, não é que é um quadro de depressão, mas pode ser que seja, então é importante procurar ajuda. Perfeito. Sim. E assim, o dia a dia é uma panela de pressão, né? E assim, existe alguma forma para a gente poder amenizar essa pressão do dia a dia? Tem ali alguma coisa que a gente possa fazer? Sim, o ser humano, né? Eu costumo olhar como uma roda da vida, né? Então, essa roda da vida tem várias áreas, né? Que não só envolve o trabalho. Naturalmente e culturalmente, o ser humano foi projetado com relação ao trabalho, viver para o trabalho, né? Eu só consigo ter um relacionamento social se eu estiver trabalhando, eu só consigo me entender que eu sou útil se eu estiver trabalhando. Só que o Lucas e a Jo também, eles são filhos, né? Amigos, né? Tem relações. E aí, não é sobre o trabalho, né? E também a questão da carga horária, trabalhamos muito, né? Agora o home office veio agora para dessa quebra, né? De um ambiente. Mas essa pressão do dia a dia, né? Eu não vejo que vai acabar, porque não vai acabar, porque são resultados. A gente está falando de um mercado agressivo, que requer e competitivo. E aí eu, como profissional, preciso dividir, né, essa questão que o Lucas e a Jo também têm outras ações em sociedade. Então eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso praticar esportes, eu preciso fazer uma leitura, eu preciso ter um final de semana, né, um pouco mais descontraído. Então, procurar, né, no dia a dia, né, assim que sair do trabalho, ou no final de semana, atividades que eu possa liberar, né, esse estresse de alguma forma. Então, isso é muito importante. Então, a pressão vai continuar, só que eu tenho que trabalhar outras atividades para minimizar e achar o equilíbrio. Sim. Porque assim, a gente fica muito ligado, acho que era era sempre aquela questão assim do tipo, primeiro a obrigação, depois a diversão. A diversão. E aí a gente não sabe quando que acaba a obrigação. Então, a obrigação, ela passa um pouco mais e ela entra lá onde há a diversão, né? Sim. A gente não tem mais esse equilíbrio, né? Equilíbrio. Esse equilíbrio. Por conta também dessa correria do dia a dia. A tecnologia, ela veio trazendo muitos benefícios, mas também alguns malefícios, né? Estar ligado ali diariamente. Hoje a questão do home office. Muitas pessoas não conseguem dividir a questão do almoço, né? Porque o celular toca, né? Existe a mensagem. E almoça no meio do trabalho. No meio do trabalho. Não existe aquele momento de pausa, resultados, metas. A todo momento eu estou sendo observado, a todo momento eu estou sendo, né, analisado. Então, esse sentimento me causa uma pressão. E aí que vem a questão do desemprego, né? Que eu não posso ficar desempregado porque eu tenho contas, né? Eu tenho uma família. E aí eu olho para o mercado, vejo um pouco, né? O mercado incerto. E o que vou fazer? Então, existem várias questões aí, né? Envolvidas. E eu preciso ter o manejo disso. E eu só vou ter esse manejo tendo autoconhecimento. Buscando as minhas forças, fraquezas, as minhas ameaças e as minhas oportunidades. A NERSWOT não é só apenas uma questão estratégica de mercado, mas sim eu posso utilizar essa ferramenta para fazer uma autoanálise e entender, né, quais são as minhas ameaças, oportunidades, minhas fraquezas e as minhas forças.
né? E colocar em um papel e olhar e compreender que eu preciso traçar alguns caminhos, eu preciso identificar esses gaps e criar ações, né? Para melhorar e minimizar alguns danos. Potencializar o que é bom e Exatamente. diminuir o que vai te prejudicar. E agora é um bom momento, no início do ano, né? Sempre. Tem aquele costume que eu vou fazer uma academia, uma terapia. Resoluções do começo do ano. Vou falar outro idioma, vou ser fitness. Fitness, né? Vou ter um planejamento anual. Tá desde 2012 prometendo que vai ser fitness. Sim, que é o postergar, né? Que é muito cultural nosso. Sim. Isso é clássico. Isso é clássico. Bom, e aí, aproveitando aqui, eu queria falar sobre a liderança. E, assim, a liderança, ela tem as questões do dia a dia, né? As questões dos processos, a administração, ela tem que, né? Tem ali a equipe para... Só que também tem que administrar essa questão emocional. Só que aí acaba sendo de uma forma bem improvisada. E aí, como é que fica isso? Né? Como é que é essa situação? Porque... Você tem o que você vai ser cobrado, mas assim, de repente você tem uma pessoa lá que está precisando de ajuda, de uma atenção um pouco mais especial, assim, às vezes precisa ficar um pouquinho mais num feedback e tudo. Sim. E como é que fica isso? E é improvisado? E como que é essa situação? Gerir pessoas não é uma atividade fácil, né? Demanda tempo, demanda estratégica e demanda você conhecer a sua equipe e também se autoconhecer. Sim. Né? O líder ele tem que ter uma autoliderança, ele precisa ter um autoconhecimento para ter, né, esse equilíbrio. E aí isso está muito ligado à questão da cultura da organização. Então o líder tem duas escolhas, né? Que ele precisa entender e compreender, né, qual o caminho e se está dentro da cultura da empresa. Ou ele é voltado primeiro a resultados e depois pessoas, ou ele é voltado primeiro a pessoas e depois resultados. Sei. Né? E aí, né, a gente vê muito no LinkedIn aquelas frases, né, que pessoas Clássicas. geram resultados, que eu preciso desenvolver. Mas desenvolver é uma tarefa que demanda tempo. Né? Eu não posso colocar numa empresa, né, um PDI e falo pro cara só, você tem um gap na questão de comunicação, vai ler um livro. Né? Aí ele lê um livro, faz um resumo e o PDI dele tá ok. Mas eu não acompanhei, né? Eu não identifiquei algumas outras questões. Né? Desenvolver e treinar não é... Isso a gente falava muito, né? Não é um pastel, né? Que eu falo, eu preciso ali desenvolver o cara, então dou um treinamento rápido, pontual, que tá tudo certo. Não, porque envolve a questão de comportamento, né? Envolve o chá, conhecimento, habilidade e atitudes. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver, né, esse colaborador, eu preciso entregar. Sim. Né? E eu preciso entregar metas, porque eu tenho, né, o estratégico me cobrando, que eu tenho o estratégico querendo inovação, né, que eu preciso fazer um calendário anual, que eu preciso montar e ter o domínio também do meu budget. Então, são várias questões aí envolvidas. E quando que eu vou parar para desenvolver pessoas? E se eu parar, será se eu vou parar de... Se eu parar de... Talvez de olhar tanto para o estratégico, eu vou ficar, né, bem visto para a organização? Como que eu consigo equilibrar isso? Desenvolver e entregar resultados. Desenvolver e entregar resultados. É muito individual, né? Tá muito ligado à questão do ambiente, da cultura, né? A sua experiência também como líder, a equipe que você também está liderando. Então, né, o RH, se ele está contratando por competência, né? Se você também está contratando por competência, se você tem um olhar analítico, né? Aí a gente pode entrar depois em um DISC, né? Como equilibrar a minha equipe, enfim. Né? Eu preciso, como líder, entender tudo isso e compreender se eu preciso hoje de resultados, depois pessoas, ou pessoas, depois resultados. É bem polêmico esse assunto. É bem polêmico, mas assim, como você falou sobre capacitação, assim, faz sentido
de repente, o pessoal lá da área de educação, né, de capacitação, por exemplo, um time de T&D ou uma consultoria de educação corporativa, faz sentido entrar no meio desse processo? Ah, com certeza. É uma ajuda, né? É um apoio para a liderança. Ter uma empresa que facilita um diagnóstico, né? Que facilita entender alguns movimentos que precisam de melhoria, né? O colaborador também ter um respaldo mais presente, porque a gente está falando de gestão do tempo também, né? E quando eu falei, né, antes, demanda tempo gerir pessoas, né? Sim. E a gente tem muita questão que gerir pessoas está mais quali do que quanti, e é um erro, porque eu preciso de dados, né? Eu preciso de uma leitura de números também. E aí, pessoas geram resultados, números. E ter uma empresa que tem esse olhar que é especialista, como a DCC, né? É um ganho para a organização, porque ela tem, né, um outro braço que ajuda essa liderança a identificar, né? E aí ter ações voltadas ao desenvolvimento, tanto comportamental como técnico. Sim, a gente não sabe tudo, né? E é que nem você falou, às vezes fala, preciso melhorar a comunicação, manda ler um livro, mas ela lê um livro. Sim. Melhorou o vocabulário dela, aprendeu, mas e a prática disso do dia a dia, né? Exatamente. Como que eu vou colocar essa questão da comunicação? Eu preciso realmente acompanhar. Eu acho que a palavra que vem muito, né? A nossa conversa é acompanhar esse colaborador, né? Identificar se faz sentido para ele ler um livro, ou talvez ele precisa de uma capacitação de um curso, né? Ou uma outra ação. Então, é muito particular e é muito customizado o desenvolvimento, né? Então, cada pessoa tem, né, o seu modo de aprender, de entender e de se desenvolver. E aí, esse olhar customizado para o líder demanda muito tempo. Sim. Né? E esse tempo que eu falo não é um tempo no sentido que é cansativo, não é isso. É um tempo de maturação. Maturação, exatamente. Isso. Sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso, tem um tempo para acontecer. E se a gente, de repente, também não procura uma ajuda, assim, pega pra gente, uma coisa que a gente não tem tanta facilidade, assim, fica improvisado. Sim. E aí cai também a questão da liderança, de fazer uma avaliação enviesada, né? Só por protocolo, só porque o RH tá pedindo, né, a devolução, de fazer um PDI rápido, sem propósito, sem objetivo, né? Não identificando nesse colaborador esses pontos onde ele quer chegar, e a gente consegue falar um pouco de Nine Box, o potencial dele, o desempenho dele presente, mas eu enxergo esse colaborador com potencial de uma cadeira de líder, né? Ou talvez com uma progressão no sentido de salário, né? Então, existe esse olhar, só que esse olhar ele precisa ser analítico, ele precisa ser focado, ele precisa ter números para isso. E é muito individual, né? E customizado. Exatamente. Quando você fala em questão de números, assim, é uma fotografia que eu consigo enxergar, né? Eu consigo chegar, será que está tendo progresso ou não? E em relação a você ter números, informações com dados, isso realmente é uma responsabilidade gigante trabalhar com pessoas. Sim. Porque ali envolve sonhos, né? Carreira, envolve famílias. Questão de saúde também. Questão de saúde. Então, trabalhar com pessoas é um cuidado, é muito importante. O objeto ali é uma pessoa, mas em volta existem muitas variáveis, entende? Existe um ponto muito importante que não cabe agora, mas é a questão da liderança, né? Quantos líderes, né, de uma forma irresponsável, sim, acaba, né, destruindo, sim, sonhos, carreira, trazendo traumas, a síndrome de burnout, né, está muito ligada à liderança. A gente não pode deixar isso,
né, de uma forma que é só o ambiente, que é só a questão de salubridade. Não, existe muito forte uma questão de liderança. Questão do assédio moral, sexual também dentro das organizações. Isso é muito camuflado, né? Existe um mando disfarçado que, de alguma forma, a questão da necessidade da autoestima, do autoconhecimento, me coloca em uma posição, muitas das vezes, de um relacionamento abusivo. Sim, também existe, né? Só o relacionamento amoroso. Um relacionamento profissional também é um relacionamento abusivo. Abusivo. E quantos relacionamentos abusivos, né, temos? E esses relacionamentos abusivos, dentro das organizações, traz, né, o tema central do nosso bate-papo, que é a saúde mental. Aí entende, pandemia, pós-pandemia, é ainda uma liderança totalmente agressiva, né? Com uma comunicação violenta, sim, né? Com ações disfarçadas. E aí, a minha necessidade, muitas pessoas já me relataram, as empresas estão mandando embora por conta da pandemia, então cuidado. Né? Qual mensagem que eu estou passando para esse colaborador? É uma ameaça, né? É uma ameaça, né? Camuflada, ou seja, não posso reclamar, eu tenho que ficar fazendo hora extra, né? Eu preciso fazer mais do que está no meu escopo, porque eu estou no momento de pandemia e a qualquer momento eu posso ser mandado embora. Entende? A questão salarial também é muito clara, né? Depois da pandemia, né? A redução, né, do salário, enfim, dos benefícios. Existe sim o olhar das empresas com a questão da saúde mental, né? Mas ainda pequeno. Ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Que era justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque, assim, tem uma questão, pensando numa questão prática, né? A entrega, a produtividade, tudo isso. E, assim, existe uma forma que as empresas, elas podem amenizar essa questão, porque isso impacta, né? E pessoas começam a faltar, começam a entregar mais. E, assim, não é só por esse motivo, né? No final das contas, é uma pessoa. Sim. Mas isso é um fato. A empresa, ela precisa ficar em pé porque ela está gerando emprego e todo mundo precisa, né? Então, É Maslow, né? Já falava da sua pirâmide. Sim. Né? As necessidades. Então, o ser humano, ele é completo na questão dessas necessidades. Ele precisa ser completo. O salário é bom? Mas existe aí, né, um complemento de um lugar em que eu me sinta bem, e que eu me sinta protegido, que eu me sinta realizado, que eu me sinto com autoestima e que eu me sinto né, bem livre e satisfeito com a questão da minha liderança. Eu acho que um grande ponto importante é trazer esse foco para a liderança. As empresas precisam olhar para essa liderança. Empresas grandes que têm várias unidades esquecem dessas pontas. Né? Não entende, eu já tive acesso a empresas que aplicam a pesquisa de clima em Natal, Ano Novo. Né? A gente está falando de comportamento, a gente está falando de emoções. Dezembro é um momento de alegria, o 13º caindo, as férias, né? Ali. Então, né, existe ali... Completamente enviesado. Enviesado, porque o colaborador, ele tá no momento ali de alegria, de descanso. Então, talvez tudo aquilo que ele queria verbalizar, né, que ele queria trazer, ele não vai, né, colocar. Mas aí eu tenho esse dado, né, de uma liderança agressiva, de uma liderança, enfim. E o que eu faço com isso? Né? É ação. Então, as empresas precisam olhar para a ponta. Né? Existem muitas questões que a sede, né? a torre principal tem um olhar diferenciado, né? Das unidades, dos colaboradores que estão ali no operacional e até no movimento tático. O estratégico eu preciso olhar com igualdade para essa base do operacional e para o tático. Isso é muito importante. Perfeito. Até voltando assim, essa questão da pesquisa de clima que você mencionou aí, ela é bem interessante, principalmente porque precisa ser feita com uma metodologia. Né? Sim, com metodologia não dá para aplicar isso aí. É importante que tenha
sim, pessoas especializadas, né? Que tenham conhecimento em estatística e tudo mais, porque as pessoas, elas costumam pegar pesquisa de clima, sai o resultado, e aí tá lá, 30% acha que, sei lá, a infraestrutura não é boa. Mas, assim, o que significa isso, né? Então, para ter essa leitura, a gente precisa ter essa... E isso, às vezes, não é muito, assim, as pessoas aplicam a pesquisa de clima e ali tem gente, tem uma riqueza lá. Ela tá te respondendo, né? O que... São pesquisas importantíssimas, a entrevista de desligamento, a avaliação de desempenho, pesquisa que traz dados, né? E a gente precisa quebrar essa questão do colaborador ter medo, coagido em responder uma pesquisa de clima. Tem essa também. Muito. Isso a gente está falando também de saúde mental, em que eu não posso verbalizar de uma forma democrática, né, o que eu estou sentindo, com medo que eu possa ser penalizado. E muitas das vezes eu sou penalizado. Não de uma forma direta, mas quantas das vezes escutamos que um desligamento, estamos te desligando por uma questão que a empresa está passando por uma reestruturação. Mas o colaborador sabe, né, algumas questões. Talvez em um momento ele se posicionou, né, de uma maneira diferente com o líder não gostou, né, trouxe essa questão e na hora de um demissional, né, ele está ali. Então, é lógico, né, eu sou contratado muitas vezes pela minha técnica, pelo meu currículo, pelo meu conhecimento, eu sou demitido pelo meu comportamento. Sim, exatamente. Mas esse demitido por comportamento precisa ser muito bem analisado, né? Porque é uma tomada de decisão muito importante, porque envolve aí essas variáveis, pessoas, famílias, né? Sonhos, carreira. Então, olha que responsabilidade que eu tenho em demitir, né? Um colaborador. É bem complicado mesmo. Sim, então é um ponto muito importante para trazer, talvez em um novo momento, que eu acho que eu vou voltar, né? Vai, pelo que eu tô percebendo aqui, você começou a falar de Nine Box, Falei, gente, a gente precisa fazer uma série. Uma série. Uma série Lucas. Né? E até falando... essa questão da liderança, tem algumas empresas que na vaga... na vaga que eles anunciam, colocam lá como uma liderança inspiradora, como um benefício lá, pacote de benefícios, né? O vale-refeição, a academia, tudo, e a liderança inspiradora, o feedback, tudo como um benefício para a empresa. Sim, é a atração, né? Então, eu procuro hoje uma empresa, sim, que tenha benefícios, né? Que tenha um salário bacana, mas que tenha um ambiente, né, agradável, um ambiente em que eu tenho uma liderança, né, que colabora, e isso vai muito de encontro com o perfil da organização e do time que eu estou formando, né? Essa questão de liderança, ela é importante, mas em sala eu falo que eu preciso entender o meu time, né? Eu preciso compreender o perfil que eu estou ali trabalhando, porque talvez uma liderança coach não seja adequada para o time que eu tenho. Né? Talvez uma liderança tanto democrática não seja tão favorável para a minha liderança. Né? Porque talvez eu tenha ali influência, talvez eu tenha dominância, talvez eu tenha, né, uma conformidade. Enfim, estudar Você tá falando do DISC. Né? Então, como que a minha equipe ela se encontra hoje? Porque eu estou falando aí de comportamento e personalidades. Né? E aí, dentro desse misto, né, de comportamento, eu preciso entender qual que vai ser a minha postura enquanto líder. Sim. Né? E aí, ter o equilíbrio, né, de tudo isso. Perfeito. Né? Ter só conformidade, ou ter só influência, ou ter só, enfim, e aí também dominância. É o que você falou, né? O líder precisa se conhecer e saber se liderar também. Se liderar também. Autoconhecimento, que a liderança, ela é solitária, né? O líder, ele é sozinho. Os pensamentos, né? As tomadas de decisões, enfim. É difícil, né? Não é fácil. Eu quero ser líder. Eu preciso ter um autoconhecimento das minhas emoções. Preciso despir também de muitas questões minhas, porque eu estou trabalhando com pessoas.
E aí eu preciso deixar de lado o Lucas, pessoa, e colocar ali Lucas, líder. Mas em qual momento que eu viro essa chave? Né? Quem me ensina a virar essa chave? É o dia a dia, é a prática. Eu tenho uma pós de liderança, eu tenho um curso de liderança, mas é muito... Chega no dia a dia. Chega no dia a dia. Você fala, nossa, tá diferente da apostila lá do curso, né? Eu pensei que era fácil, né? Mas no livro tava diferente. Era muito diferente. E entender essas questões, né? Esses gaps de comportamento, entregas, para uma tomada de decisão assertiva. A gente precisa... Bom, eu vou até anotar aqui que a gente vai falar sobre Nine Box depois. Nine Box. Depois precisamos falar específico só para a liderança. Liderança. Que tem muita coisa pra gente... Muita coisa para falar, sim. É um tema importante, delicado, mas que tem que ser falado. E ele é muito abrangente. Sim. Porque você tem vários tipos de liderança, né? Sim. Vamos voltar ao nosso... Mais uma mensagem. Líder, ele precisa se conhecer. Precisa se conhecer. Precisa fazer terapia. Ele precisa ter autoconhecimento. Porque se ele não tem autoconhecimento, ele não consegue liderar. Não consegue. Porque ele não tem nem manejo das suas emoções, quanto mais trabalhar com tantas emoções, né, de uma equipe, comportamentos. Então, ele precisa ter esse conhecimento e entender também esse processo de maturação enquanto líder. Perfeito. Nossa, daí dá um corte, hein? Só né? Esse pedaço aí dá um corte. Vou fazer um corte a respeito disso, hein, gente? Bom, então, voltando aqui ao nosso assunto central. Sim, vamos voltar. Vamos voltar. Bom, falando então na questão do home office. Porque agora... Né? Antes era durante a pandemia era um fato, tinha de ser feito, mas agora pode ser que não, pode ser que sim. E aí, será que assim, falando em termos Brasil, acho que é um pouco abrangente, porque aqui a gente é um país proporções continentais, mas assim, de um modo geral, será que a gente aprendeu a trabalhar em home office? Como que fica essa questão? Porque tem muitas empresas que falam, não, pelo amor de Deus, volta todo mundo. Tem empresa que fala assim, gente, eu deveria ter feito isso antes. Tá uma situação... E aí, como é que fica a questão também da saúde mental, né, para o home office? Foi um susto, né, a questão do home office. Foi, né, empresas não tinham também equipamentos, teve que providenciar... não sabia o que era o teletrabalho, não sabia o que era o home office, não sabia como me comportar como um profissional em casa. E aí, durante, né, algum tempo, tem a questão também do ambiente que eu estou trabalhando. Sim. Né? A gente compra, né? Hoje é muito, muito claro essa questão, esse crescimento de um apartamento, né? Um pouco pequenininho, né? Tem também, né, que vem muito... crescendo a questão dos estúdios, porque, né, antes da pandemia eu só ia para casa para dormir. Eu não precisava de um espaço, né, com quintalzão, né, com uma rede. Então, as pessoas, né, com esse crescimento também da questão de apartamentos, né, compraram apartamentos num sentimento, né, de uma observação. Eu não fico muito em casa, eu só venho para casa para dormir e ficar aos finais de semana e olhe lá. E quando a pandemia ela chegou, eu tive que ficar nesse espaço, dividir esse espaço, né, com outras pessoas, com filhos, né, com outros familiares, com marido, com mulher, com um cachorrinho, com papagaio, com vizinho, com carro do gás, enfim, né? E aí, como dividir esse espaço que foi projetado para uma situação... E hoje eu estou vivendo uma outra realidade, né? E aí, como trabalhar com essas pessoas que estão dentro da minha casa também? Como dividir isso? Será que eu consigo dividir esse papel? Será que eu sei entender que dentro da minha casa eu sou ainda um colaborador? Eu estou como um colaborador? Ou aqui eu sou pai, eu sou mãe... Enfim, e aí o telefone toca, e eu preciso fazer uma comida rápida ali, né? E a escola também está dentro de casa. Então, como dividir isso e como passar essa mensagem que eu estou trabalhando para o meu líder?
né? E como líder também, ele entendeu esse papel dele, né? Será que está todo mundo trabalhando? Será que está todo mundo realizando as atividades? Esse será, né? Então, existia ali uma pressão, uma ansiedade, enquanto colaborador, enquanto líder também. E uma ansiedade da organização, né? O pessoal está trabalhando? Será que está, né, tá rolando? Tem empresa que instalou o aplicativo no computador para ver o mouse. O mouse. Para ver se estava mexendo. E aí, Exatamente. gente? Então, Delicado isso, hein? Sim, porque envolve a questão da confiança. Confiança. Né? E aí tem empresa que tá nos valores, confiança, mas eu tô exercendo isso pro meu colaborador, né? Envolve também a questão da autodisciplina, da gestão do tempo, da autoliderança, né? Então, o home office trouxe a questão do eu, né? Enquanto colaborador, enquanto pessoa. Eu preciso gerir meu tempo. Agora eu preciso gerir a minha liderança. Eu preciso agora identificar que eu estou aqui, eu preciso entregar. E não existe, talvez, um líder olhando se eu estou na cadeira, quantas vezes eu fui ao banheiro, né? Se eu estou realmente trabalhando. Então, teve que criar e estabelecer um sentimento de confiança. Sim. Né? E aí, lógico que eu ganhei uma qualidade de vida, né? Porque o trânsito, eu consigo, né? Para quem é mãe, para quem é pai, ter o acesso, né, aos filhos, né? Ter mais contato com os filhos, tomar um café mais tranquilo, fazer uma academia. Enfim, eu ganhei tudo isso. Mas o ser humano, ele foi projetado para relacionamento, né? A troca. Né? Então, quando eu falo em ser humano, me vem na cabeça muito essa palavra de troca, do contato, né? Na hora do almoço, eu fragmentar e verbalizar, né? A minha raiva, minhas angústias. E hoje eu verbalizo para quem? Né? Eu falo para quem? Será se o meu... Né? O meu irmão, será se a mulher, será... Vão entender o que eu estou passando no trabalho? As minhas angústias? Porque o almoço, ele servia muito para isso. Fragmentar, dividir ali, né? E diminuir. Então, quando eu verbalizo, eu estou, né, diminuindo, né, as minhas angústias, né? As minhas ansiedades. E hoje, será que eu estou guardando isso? Né? O ato de sair, né, com os colegas, bater um papo, né, ver o movimento. A hora do café também, A né? hora do café. Então, com quem que eu estou fazendo isso hoje? Hoje eu estou apenas, né, introjetando, guardando, reprimindo, né, todos esses sentimentos que hoje eu entendo que eu não consigo falar, né, não consigo proclamar. E aí chega uma hora que isso, né, soma, que minha palavra, né, diz, eu somatizo. E aí eu somatizando, eu começo a ter alguns sintomas, né, de não verbalizar, de não falar, de não manifestar o que eu estou sentindo. Então, as relações, elas são importantes para isso. Os grupos. Sim. Né? E quando eu falo em grupos, eu estou falando de troca, aprendizado, eu estou falando de ressignificar muitas coisas enquanto pessoa. Entender que existe uma pessoa diferente, uma opinião diferente. Isso é bem desafiador. E eu preciso, né, ter contato com isso. Eu preciso olhar para isso. Então, é muito bom a questão do home office, mas perdemos muito também. O contato. E assim, pensando numa medida, assim, para amenizar essa questão. Então, faz sentido, de repente, você parar lá e falar assim, pessoal, agora é um momento café, entrar numa sala ali, bater papo e dar risada, tudo com seus colegas. Ah, sim. Ou na hora porque na hora do almoço, se você está em casa, você fala assim, eu vou almoçar com a minha família, né? Sei lá, os filhos chegaram da escola, tudo, você não vai perder essa oportunidade, né? Sim. Então, assim, o almoço com colega, que também é importante. Sim. A troca, né, com pessoas diferentes. Esse momento de olhar comportamentos diferentes. Então, enquanto pessoa, eu não estou ali... né, um comportamento que ele não é moldado. Sim. Estou mudando a todo momento. E como? Olhando, aprendendo,
e entendendo com o outro. Então, essa troca, ela é muito importante. E aí, é física, né? Tem também um contato, né, virtual, mas Sim. ali eu só imagino. Eu trago muita fantasia. Como que será que a Jo, ela é? Será que a Jo ela é Porque alta? tem gente que não se conhece. Não se né? conhece. Será que a Pessoalmente. Jo é alta? Será que a Jo é assim? Será? Será? E aí eu tô fantasiando, eu estou criando a Jo. E aí? Eu fico só na fantasia. E a realidade? Né? E o concreto? Principalmente em relação à liderança, né? A liderança. Porque você, às vezes, tem uma ideia do seu líder e o liderado tem uma ideia do... São ideias, né? Um achismo. Porque no contato pessoal ali você tem... Sim. Ali você sabe, né? Por conta do convívio, né? Diário. Questões pequenininhas. O andar, né? O olhar, né? Enfim. Ah, tal fulano de tal... E não gosta muito de abraço, ou tá falando de tal, gosta de abraçar bastante. Então eu começo a ter ali uma visão que as pessoas são diferentes, um respeito, um mais introvertido, outro é mais extrovertido. E eu vejo ali, né? Eu tenho um contato. Mesma coisa de comprar algo pela internet. Gosto, mas será se vai? Será se vai dar certo? Será se ficar legal? Então, quando eu vou numa loja física, eu vou lá e provo. Você vê... Eu vejo porque, às vezes eu olho para uma roupa e eu tenho certeza que ela vai ficar bacana. Mas quando eu provo, né, ela não ficou bacana. Então, são etapas da nossa vida, enquanto seres humanos, importantes. Então, você acha que faz sentido que tenha, pelo menos, algum encontro presencial, periódico, assim, 100% home office? Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Eu acho que quando uma ação, uma questão está muito mais, né? Existe aí algo que precisa ser revisto, né? Olhado. Então, estou muito na academia, muito, muito, muito. Estou muito, muito. Por que estou muito? Então, tem alguma questão ali que eu preciso trazer por equilíbrio. Uhum. E aí, eu sou muito a favor do híbrido, né? Não esse momento. Sim. Não total home e nem total também presencial, porque a questão do home office trouxe, né, uma empregabilidade muito importante para o nosso país. Pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, conseguem trabalhar em empresas aqui em São Paulo, né, dando oportunidade para lugares que antes as empresas não conseguiam chegar de uma estrutura física. Sim. Mas conseguem chegar de modo virtual e dando a empregabilidade para muitas pessoas no nosso país. Nossa, isso também é outra coisa, assim, bem, bem importante para a gente pensar, né? Sim. Nossa, também daria um outro podcast, eu acho. Podcast. Meu Deus. Quanto que o home office, né, ajudou nesse momento de pandemia, né? A questão da taxa de desemprego aumentou, mas as empresas conseguiram atingir lugares, né, onde não... E a diversidade também, isso melhora muito. Opa, sim, Jo. Você falou um tema... É outro podcast esse, a diversidade. E aí, olha que interessante, né? Aqui eu tenho um contato físico com pessoas, né, de São Paulo, enfim. E hoje eu tenho online contato, né, com culturas diferentes. E quanto aprendizado isso também me traz, né? Às vezes, aqui tá chovendo, aqui tá calor, né? Abre a câmera, uma pessoa tá com uma blusa de frio, né? E outra pessoa tá de regata, né? As temperaturas, ou em um lugar é feriado, aqui não. Tem né? essa questão também. Ou sotaque, enfim, As né? gírias. As gírias, né? O quanto que eu aprendo, né? Conheço lugares à distância, né? Culturas e comportamentos também diferenciados. Então, são ganhos, né? São percas, mas é importante ter, por isso que eu falo a palavra equilíbrio, né? Trazer, sim, né, a qualidade de vida nesses dois âmbitos. Porque quando eu tenho contato, né, com a frustração, quando eu tenho contato com pessoas, eu fortaleço muito a questão, né, do meu autoconhecimento, do manejo que eu vou ter com alguns eventos que a vida naturalmente vai trazer. Né? É natural. E aí, como que eu vou trabalhar isso e como que eu vou entender, né, o luto, como eu vou entender a perca,
como eu vou entender, né, essa tristeza? De onde que vem? Né? E como que eu consigo identificar? É muito parecido com o que eu já vivi. Então, eu consigo ali trazer, né, uma comparação. E aí eu consigo entender, já vivi isso, já entendi isso. Então, o desemprego uma vez é muito dolo, né? Dói muito. E a segunda? Eu já vivi isso, né? Não é novo. Então, já tive contato com o luto. Enfim. E aí, eu trago mais a realidade também do que muito a fantasia. Nossa. Isso seria um outro podcast. Bom, e eu tô vendo aqui nosso tempo. Você acredita Caramba! que passou? Passou rápido, né? Passou. Tá acabando. Então, assim, pra gente, né, finalizar, eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação ao tema, que você acha que é importante, alguma mensagem final, enfim. Sim, trazer muita mensagem do autocuidado, né? Façam terapia. Façam Terapia. Façam terapia, tá bom? Façam terapia. Procura alguém, porque agora precisa procurar alguém que tem CRP ativo, né? CRP ativo, né? Um profissional, né, que está dentro da ciência, né? Dentro da literatura. E que, de alguma forma, você vai verbalizar, né? E refletir, ter insights de situações que individual não rola. Não né? vai mesmo. Não vai. Então, acho que a mensagem que eu consigo trazer com muita alegria para milhares de pessoas que vão assistir é a terapia, é o autocuidado. Sim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E tem muitas pessoas tentando dar o que não tem. E fica em dívida consigo mesmo. E fica em dívida consigo mesmo. Então, a terapia traz isso, essa reflexão. Enquanto em processo terapêutico eu consigo entender, né, a minha pessoa, para onde estou indo. Às vezes eu faço uma pergunta simples, para onde você está indo? E aí fica aquele silêncio, porque eu estou ligado no automático, né? Eu não tenho um propósito, eu não entendo o meu papel como pessoa aqui. Né? E existe um propósito. Trabalhar com pessoas é transformar e ser transformado. Mas eu preciso primeiro entender se eu estou me transformando. E aí, eu entendendo isso, eu posso verbalizar, eu posso manifestar e jogar para o ambiente coisas boas e aprender também com o outro. Mas para isso, eu preciso me conhecer. Precisa se conhecer. Sim. Olha, eu vou falar, viu? Eu sou experiência. Faça terapia. Faça terapia. Faça terapia. Isso E que não seja algo também só, né, Jô, em momentos, né, X da nossa vida. A terapia não é um ponto só específico. É que a gente procura na hora que a coisa já tá ali. Muito do brasileiro não trabalhar com a prevenção. A prevenção não faz parte do nosso dicionário, né? Se eu prevenir, eu só faço um exame quando eu estou doente. Só procuro o médico quando eu tenho algum sintoma, né? E aí, quando eu vou ver, talvez eu poderia ter... Já tá numa situação... Já tá numa situação, né? Um pouco mais delicada. Então, vamos trabalhar com a palavra prevenção, né? O antes, o cuidado antes. O nosso corpo, ele é muito rico, ele precisa ser cuidado, precisa ser visto e precisa também ser lapidado. Nossa. E eu acrescentaria o que você falou durante o nosso podcast. Você falou assim, procure momentos para você... Sim. Para dar aquela respirada. Isso vai fazer... Nossa, uma diferença gritante na ansiedade. A ansiedade está ligada ao futuro, né? O que vai acontecer. O medo do que vai acontecer. E aí, quando eu trabalho a questão de exercício, eu estou liberando neurotransmissores, né? A dopamina, né? E entre outros. E aí, eu estou liberando a questão da felicidade. Então, isso está ligado não à questão só... externa, mas também é física, né? Clínica, né? A importância de uma atividade física, a importância do prazer, né? Que o nosso corpo libera e liberando a ansiedade diminui, né? Eu ganho em qualidade de vida. Nossa.
Muito bem, é isso. Bom, Lucas, então, pra gente... Eu queria saber, o pessoal vai querer entrar em contato com você? Como é que faz? Como é que faz para o pessoal te encontrar? Qual o melhor canal para... Canal, eu preciso mudar o meu Insta, né? Você pega muito no meu pé para isso. Criar um Insta profissional. Ainda não é um Insta profissional, mas tem meu LinkedIn, que tá Lucas Eduardo Egídio. Eu tô no LinkedIn da Jo, vocês podem procurar lá. Sim. Né? No Insta, tô como Lucas_Teens, que é de Martins. Né? Vocês podem me procurar lá. Mas no LinkedIn eu consigo passar meu e-mail, eu consigo passar também o meu WhatsApp para uma conversa mais individualizada, enfim. Sim, porque você também, como eu falei, você é psicólogo clínico. Sim, você faz atendimento... Sim. Perfeito. A agenda tá um pouco apertada, mas... Temos algumas vaguinhas aí. Bom, e falando em agenda e vaguinhas, é o seguinte, como eu falei, o Lucas, ele é parceiro da DCC. Sim. Então, palestras, né, de saúde mental no trabalho, tudo como eu falei, eu sou suspeita para falar, mas olha, são incríveis. E aí, se vocês quiserem, o Lucas pode ir até a sua empresa, é só entrar em contato conosco. A gente, né, organiza tudo isso aí para vocês. Então, um modo mais fácil, vocês podem entrar pelo e-mail, que é contato@dcceducação, sem cedilha e sem acento.com. Também pelo WhatsApp, por telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969-4490. Lucas. Acabou, Jo. Acabou. Foi muito rápido, Jo. Muito rápido. Ah, não. Tem que voltar mais. Mais vezes. Sim, mais vezes. Papo assim. Eu adoro conversar com delícia, você. Eu também amo. É um prazer estar aqui. Muito feliz pela DCC. Sim. Né? Super indico. Né, uma consultoria, uma empresa excelente para desenvolvimento, para treinamento. As empresas ganham enquanto elas estão desenvolvendo os seus colaboradores. E olha, eu devo isso muito às parcerias que eu tenho. Né? Você, outras pessoas que já vieram aqui, Jo. Que são meus grandes parceiros e fazem, né, essa coisa... É uma alegria. É. E a marca representa muito, né? Porque vir aqui a gente precisa... olhar para a marca e comprar. Sim. E eu compro muito a DCC. Muito obrigada, Lucas. Tá bom? Desenvolva, colabore e cresça. E cresça. Exatamente. Precisa então tá disso. Jóia. Bom, eu preciso me despedir do pessoal, encerrar aqui. Pessoal, muito obrigada. Continue assistindo os próximos podcasts. No YouTube você vai encontrar os cortes específicos e nas redes sociais. Também estamos nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, enfim. Procure lá porque tem para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima.